O youtuber que encontrou algo perturbador em uma fábrica abandonada do Wake. Opa, fala aí. Você já teve Fala vontade aí. de explorar um local abandonado? Não, eu não vou repetir a mesma pergunta que eu fiz nos últimos 3 vídeos. Óbvio que depois de tudo que eu mostrei, geral perdeu essa vontade e preferiu ficar me vendo comentar sobre vídeos de exploração urbana. Esse é Meu conhecido. Deus, como vocês gostaram desse tipo de vídeo. Deu tão bom Acho que eu que 2 assisti- eu dos já meus assisti vídeos ou já reagi apareceram um aqui? brevemente no canal do IP. Mas enfim, a parte 4 estava Assisto o mais IP que também. confirmada, mas foram tantos comentários me pedindo por uma continuação que eu decidi que iria adiantar a produção desse vídeo. E bom, cá estamos. Caso você esteja perdido e não faça ideia do que eu tô falando, no meu canal eu já trouxe 3 vídeos falando sobre um canal em específico de exploração urbana, chamado de Urbex Hill. Nesse canal, vemos Chris explorando locais abandonados da cidade de Cleveland e suas redondezas, que ficam no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E se você tá por dentro dos memes... Nossa, por algum motivo me senti meio velho falando isso. Na verdade foi uma frase bem de Sabe velho. que Ohio é um lugar bem bizarro, tanto pela sua alta taxa de criminalidade, como também pela quantidade de pessoas estranhas que vivem nesse estado. Mas enfim, o canal do Chris se destaca pela quantidade de eventos bizarros capturados em vídeo por ele durante suas explorações. Sejam pessoas estranhas ou mal intencionadas, até supostas aparições sobrenaturais que ninguém até hoje conseguiu provar serem falsas. Acho que com isso já dá pra ter uma noção de que o cara é brabo. No vídeo de hoje, veremos 3 vídeos, Da onde hora. Chris vai de encontro a eventos muito estranhos e perturbadores. E talvez dessa vez, ele sofra as consequências de se explorar locais como este sozinho. Que isso, amigo? Tá rogando praga no cabra? Bom, se você acha que o que eu mostrei nos vídeos anteriores já era bizarro, se prepara, porque nesse vídeo de hoje você vai ver o lado mais perturbador das explorações urbanas. E caso essa seja a sua primeira vez no meu canal, pegue uma mochila e Não se é a prepare. nossa. Nossa, E uma lembre-se, mochila qualquer meio de objeto no socialmente. chão já pode servir para tu se defender. Dito isso, seja bem-vindo a... Coisas assustadoras encontradas em locais abandonados. Volume 4. Neste primeiro vídeo de hoje, veremos Chris explorar um galpão abandonado da cidade de Cleveland. O local em questão estaria abandonado há cerca de 100 anos e, segundo as pesquisas de Chris, em determinado momento, serviu como uma fábrica. O vídeo começa de uma maneira diferente do que costumamos ver em seu canal. Nesse vemos Chris pessoalmente, falando sobre o setup que ele montou para explorar esse local. Ele comprou uma câmera infravermelho para deixar em um dos locais deste galpão, a fim de capturar qualquer ocorrência estranha que possa acontecer na ausência dele e sua lanterna. Ele diz também ter comprado algumas luzes infravermelho, e nisso nos dá uma pequena demonstração de como isso ficará em sua câmera, além de nos mostrar como o setup dele está montado, com direito a gerador e tudo. Mas Caramba. chega de enrolação e bora pra exploração. Ô louco, até rimei. Fico Chris imaginando começa quanto o cara mostrando fica toda rico aquela fazendo área esses principal vídeos. do galpão, e nisso podemos ver a magnitude do local. Também podemos ver que apesar de abandonado, muitas pessoas ainda passam pelo lugar. Digo isso por conta das pichações Ele que tem um tomam sotaque conta na das voz. Eu paredes acho da hora as desse galpão. narrações do Amin por conta disso. A voz dele é diferente. Mano, Após esse design de pichação é um negócio universal. Chris explorar a área principal, Não ele entendo desce até os pichação, andares gente. inferiores do local, que se mostram bem mais claustrofóbicos e até liminais. Acho que daí que veio a ideia dele de chamar esse local de Backrooms. É verdade. Faz bastante sentido, na verdade. Isso me lembra de jogos antigos de terror, onde você precisava encontrar o possível para restaurar a energia de um local. O cara, ele fez o jogo de terror dele. Na real, é meio assustador ver uma fábrica com uma dessas enquanto explora este local sozinho. Inicialmente o local referência. não apresenta nada de muito interessante. Talvez algumas roupas espalhadas pelo local, que seja outro indício de presença humana naquele lugar em algum momento.
Ele segue adiante até dar de cara com outro conjunto de corredores sinistros, mas esse em questão possui um diferencial. Chris nota que ao passar pelo marco daquela porta, o ar ficava bem mais gelado. Não como se fosse uma transição normal, mas algo bem mais abrupto, ao ponto de gerar uma estranheza. É o paranormal, cara. É o paranormal, daqui a pouco sobe a neblina. Isso dá um medinho no Chris, já que mudanças abruptas para uma temperatura fria são indícios de algum evento paranormal naquela área. Ao avançar, Chris em determinado momento acaba encontrando ossos animais aparentemente bem antigos. Logo após, ele encontra uma escada que levaria até aquela área inicial que vimos no início dessa exploração. E digo uma coisa, guardem bem este local. Nesse trecho em questão, Chris fala sobre ter a impressão de estar ouvindo vozes. Eu aumentei o volume ao máximo, mas não ouvi nada, mas o meu headset é pique aquele das Tortuguita, então eu vou deixar para vocês um pequeno trecho com um áudio bem alto para vocês conferirem por si próprios. Vou aumentar no meu também aqui, mas não vou aumentar para vocês, porque senão vai estourar o coisas que eu não ouvi. Mas relaxem que eu sempre vou avisar quando for. Deixa eu só rodar um negócio aqui. Aumentar o volume, beleza? Ah, tá. Ó. Eu vou deixar baixo, depois alto. A partir dessa parte do vídeo, Chris entra na área onde está sua câmera infravermelho, e com isso teremos acesso a outro ponto de vista deste local. Lembrando que enquanto Chris não está ali, o local está totalmente escuro. Após Chris entrar nessa sala, um barulho de algo caindo pode ser ouvido, semelhante a um balde ou algo do tipo. Enquanto Chris racionalizava sobre o barulho que havia acabado de ouvir, ele se assusta com algo, como se tivesse sentido algo em sua retaguarda, e rapidamente se vira para ver o que é, mas não vê nada. Mesmo após essa sensação estranha, Chris resolve procurar pela origem do barulho, e nisso até podemos ver um balde. Chris resolve ver o que é, mas se sentindo algo em sua retaguarda, e rapidamente se vira para ver o que é, mas não vê nada. Mesmo após essa sensação estranha, Chris resolve como se tivesse sentido algo. Gente, pera, presta atenção aqui, ó. Nessa porta aqui, ó. Aqui assim. Algo em sua retaguarda, e rapidamente se vira para ver o que é, mas não vê nada. Mesmo após essa sensação estranha, Chris resolve procurar pela origem do barulho, e nisso até podemos ver um... Ninguém citou nada sobre isso. Ninguém citou nada sobre isso. Mas ele tá de pé, sem sinais de ter sido isso a fazer aquele barulho. Foi ignorado, ninguém percebeu isso. É normal, eu não tô enxergando direito. Depois, algo muito estranho começa a acontecer com Chris. Ele começa a passar mal, e vemos através de sua câmera que ele abaixa seu tronco e cabeça, e fala que de repente começou a se sentir mal. E bom, essa parte aqui eu não vou mostrar, porque o Chris realmente começa a passar mal e sentir tontura, e então começa a vomitar. Ele fica cerca de 2 minutos mal assim, até que consegue recuperar suas forças e segue adiante, dessa vez para recolher seu equipamento e dar o delta dali. Mas antes, ele explora mais um canto que havia esquecido de ver, que no caso acaba se revelando em um túnel bem sinistro, que o faz lembrar da vez que ele avistou 2 criaturas sinistras em um túnel durante uma de suas explorações, que eu também já falei sobre no primeiro vídeo dessa série. Sujeira não tem como. Eu acho que não sei, não é nem questão disso também. A gente não sabe se tinha algum negócio lá dentro que tinha mudança de... Já vou ir descer, tá? Tá bom. Vou lá Vai com Deus. Pagar a loja, eu já vou descer, tá? Tá. Com Deus. Obrigada. Amém, você também. Mudança de pressão, sabe, do ambiente. A gente não sabe que tipo de fábrica era, se tinha algum tipo de coisa que pode deixar vestígio de contaminação depois. E ele pode ter sido até contaminado com alguma coisa. Temperatura ele vai também. Até o final do túnel, que acaba onde houve um desmoronamento, impedindo seu progresso para descobrir onde daria aquele caminho. E talvez seja até sua sorte aquele caminho estar bloqueado, vai saber. Após isso, ele volta, recolhe seu equipamento e vai embora do local, finalizando assim um vídeo.
mas não antes dele mostrar algumas coisas curiosas capturadas por ele em vídeo, coisas que não fomos capazes de ver na primeira vez em que assistimos. No início eu pensei que não seria nada demais, mas definitivamente coisas interessantes aconteceram e a gente não viu. Não fiz termo hoje, gente. Eu vou fazer depois desse daqui, que eu acho que vai terminar antes do... da 5. Nossa, tem um sombra de alguma coisa mesmo. Esqueci o fone. Aonde que eu fui? Como é que ela colocou o fone? Acho que tá aqui dentro. Aqui. Ah, tá. Olha. Ah, ali, ó, o bagulho que eu falei. É, aquele negocinho que desceu aqui e aqui pode até ser algum tipo de ilusão por conta do pó, só que eu não consigo achar algum motivo do pó se mover dessa forma, mas de qualquer forma, beleza. Só que aquele negócio ele tá muito materializado assim. Sabe? O bom desses vídeos que nunca tem jumpscare, ele só é um negócio meio assombroso assim, mas nunca é um jumpscare. Uma coisa meio que parece até que fechou, não sei. E aí, o que vocês acham que eram essas coisas que o Chris destacou? Eu achei muito estranho, mas algo que eu achei ainda mais estranho e que também foi pontuado pelas pessoas nos comentários Sensação de é que vazio. o Chris começou a passar mal logo depois que aquele borrão tocou ele e o assustou. E depois, após Chris vomitar a última vez, podemos ver um borrão saindo do corpo do Chris, como se algo tivesse entrado em seu corpo naquela hora e feito ele passar mal. Mas depois de um tempo, sai, e então o Chris volta a ter forças. Tudo isso é muito estranho, pra ser sincero é a primeira vez que eu vejo algo assim. Sintam-se livres para teorizar aí nos comentários, mas acho que antes é uma boa vocês darem uma olhada no segundo vídeo que veremos hoje, porque sim, o Chris vai voltar para esse lugar. Pra quê? Neste segundo vídeo de hoje, veremos Chris voltando até o local do primeiro vídeo, mas relaxa, garanto que você ainda não viu nada do que esse local aconchegante tem para oferecer. O vídeo anterior foi gravado no mês de outubro, e esse próximo vídeo em novembro, ou seja, há um intervalo de praticamente um mês entre os vídeos. Não que isso possa ser relevante, mas apenas um detalhe que eu achei bom mencionar. Novamente vemos Chris no início do vídeo, falando que arrumou seu setup de câmeras e luzes infravermelho, e também comentando sobre pressentir que retornar àquele local talvez não tenha sido uma boa ideia, mas já que ele já está ali, bora continuar. Logo no início desse vídeo, já sentimos aquela vibe padrão de Ohio, sirenes de polícia do lado de fora. Cleveland nunca dorme. That's Cleveland for you. Nothing but sirens all day, all night.
Chris novamente faz um tour por aquela área principal dessa fábrica, para ver se encontrava algo de diferente, já que fazia um mês desde sua última visita. Seu tour não se estende muito, logo ele desce até aquele andar inferior, já que lá é o lugar mais interessante e perturbador dessa escritura. Chris diz que vai seguir o mesmo caminho do vídeo anterior, e é isso que ele faz. Impressionante, não sai um rato dessas sujeiras, né? A primeira coisa estranha notada por Chris é nessa pequena sala que ele entra, onde ele comenta ouvir algo estranho. E pra ser sincero, até eu ouvi algo. It's a weird noise in this room. É isso, dá pra ouvir. Por agora, vamos deixar isso que ouvimos pra lá, assim como Chris fez, e seguir adiante, ok? Pouco depois, ao retornar para aquela espécie de lobby daquele andar, Chris se assusta e fala ter ouvido outro barulho, vindo dos arredores, que segundo ele soava como pés arrastando. Eu não ouvi nada, mas tentem a sorte aí. What was that? Okay, I heard something. É que assim, Avançando mais. se ele escutar algo, eu acho que automaticamente ele tem que parar de ficar quieto pra gente poder ouvir. Ele falou durante todo o período do negócio que tecnicamente deveria estar escutando algo. Não tem como a gente ouvir. Trabalhar de madrugada é exatamente isso aí. Mas naquele local, Chris chega até o lugar onde ele estava passando mal no vídeo anterior, no caso, vomitando. Algo estranho que ele notou foi o surgimento de uma estranha parede de tijolos erguida para bloquear um dos caminhos daquele local. Segundo ele, aquilo não estava lá da primeira vez que ele visitou o local. E realmente, parece um trabalho bem recente. Então, Me pergunto com qual objetivo essa passagem foi bloqueada. Chris novamente dá uma olhada naquele túnel sinistro, mas não encontra nada de diferente, além de, claro, a presença de algumas lacraias caminhando pelas paredes. uma delícia. Algo estranho que acontece é logo quando Chris estava voltando desse túnel, onde de repente a lanterna de sua câmera simplesmente se apaga. Não como se a bateria tivesse acabado, não, mas sim como se o botão de desligar tivesse sido acionado, tanto que ele logo liga a lanterna de novo. Ele não dá bola pra isso, mas sei lá, eu achei bem estranho, principalmente assim do nada, mas sei lá, né? Avançando mais pelo local, enquanto Chris explorava calmamente aquele segmento, podemos ouvir o barulho de algo vindo de cima, daquela área principal do galpão, tão alto que eu não preciso nem aumentar o áudio para vocês ouvirem. É. Damn. You hear that? That sounded like a gunshot. O que poderia ser aquele Esse deu pra ouvir barulho? mesmo. Seria um daqueles guaxinins que ele viu anteriormente naquele local? Ou seria alguém mal intencionado esperando por Chris? Ou talvez até mesmo algo querendo o assustar, para fazer com que ele fuja dali, assim Não, como no era vídeo do anterior. Minecraft não. Não tem como saber. Chris comenta que esse barulho soou como um tiro, mas sei lá, acho que teria sido mais alto se fosse isso. Mas enfim, a exploração continua. Chris novamente chega até aquele corredor sinistro, que ao passar do marco, a temperatura ficava bem mais fria. E dessa vez ele até demonstra isso, para quem não acreditou da primeira vez. Yep, it's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look. É, realmente, ali fica bem mais frio Like, mesmo. that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here. I don't know if the camera can see that, I hope so. But that's crazy. Chris É, avança por realmente. esse corredor e dá de cara com aqueles mesmos ossos velhos do primeiro vídeo, assim como aquela velha escada.
Gente, desculpa a todos que eu falei que não tinha jumpscare nos vídeos, assim. É que eu genuinamente achei que não tinha. I know y'all heard that. That scared the shit out of me. É um trem andando ali. That scared the shit out of me. Calma, aqui, gente, ó. That scared the shit out of me. I do have my gun just in case. It might have been an animal. Holy shit. Se eu tivesse uma arma, eu acho que eu teria coragem de explorar esses lugares também. Vai na cara e na coragem. Isso foi muito estranho. Que porra foi aquela que caiu? Após Chris sair correndo daquele local, ele volta até a superfície e começa a procurar pelo local onde daria aquela escada, para ver o que é que havia caído. Então ele supostamente encontra o local e vê que uma grande caixa caiu de algum lugar lá de cima. Ele diz que diria que isso pode ser obra de algum animal, mas depois do que ele viu no último vídeo, essa probabilidade já foi descartada. Após esse evento muito bizarro, ele decide que vai mudar o local de sua câmera infravermelho para aquele ali onde aconteceu esse Camila fenômeno, Borges, muito para ver obrigada se por me captura seguir, algo viu? da normal na sua ausência. E bom, é isso que ele faz. No entanto, quando ele foi olhar para o teto, reparou em algo bem perigoso. Nas ferragens do telhado, há diversas caixas como Nossa, aquela, que real. podem cair a qualquer momento. Ui, Além nossa, disso, entrei ser na bem live estranho, certa. me parece muito Amo perigoso casos de também. terror. Após posicionar a câmera, ele volta ao subsolo para continuar com sua Aqui é o tipo de coisa que a gente mais vê. Adoro coisa de terror. Hoje eu já fiz 2 reacts, já joguei 2 joguinhos de terror. Vai sair no YouTube e o VOD vai ficar salvo na Twitch também, se você quiser ver depois. Só se for uma vara netrona. O que é uma vara netrona? exploração, mas acaba não encontrando nada demais, apesar dele dizer continuar a ouvir barulhos lá de cima. Não, ironicamente, calma, perdi o fio da Encontrando meada, isso mas... ser bem estranho, me parece como aquela, que podem Como cair a castapimbas alguém colocou essas caixas ali em cima? qualquer momento. Além disso ser bem estranho, me parece muito perigoso também. Mas Após tô me que deu um posicionar pouco a de medo câmera, se ele assistir à volta noite. ao À noite é subsolo para paia. continuar com sua exploração, mas noite é acaba bem não paia. encontrando nada demais, apesar dele dizer continuar a ouvir barulhos lá de cima. É então que ele volta até aquela área principal, para ver se conseguia ouvir algo. Ele então se escora em algo e começa a mexer no seu celular, enquanto diz que aqueles barulhos vindo daquelas ferragens de cima eram guaxinins correndo. Não consigo mais ver ele na gravação. Ele se escondeu? Guaxinins Calma, correndo. aqui ó, ele aqui. Nossa, calma, parece que ele foi Aquelas ferragens puxado. de cima eram guaxinins correndo. Parece que ele caiu. A bolsa foi puxada pra trás. Ah, mochila de prótons do caça-fantasma. Ah, tá. Ok, isso é muito bizarro. Que porra foi essa? Algo ou alguém simplesmente derrubou o Chris. Olha, Não pra parece quem que ele acha foi que nem ele só se empurrado. jogou, vamos dar uma olhada de novo. Claramente dá pra ver que ele foi empurrado por algo e com muita força. Da posição que ele tava não tinha como ele se jogar e voar assim pra trás. Vendo bem, Parece parece até até que- como se ele tivesse sido puxado por É, algo, exatamente, sei tá lá. vendo? Só sei que precisa ser muito forte. obrigada a Muito mim. forte mesmo. Porque o Chris é um cara grande. Isso que eu ia Isso falar, como que alguém puxa o Chris? Eu não conseguiria puxar esse cara, Ele é gigantesco. É aquele negócio, eu sempre fico pensando, ah, nossa, como é que alguém tem coragem de explorar esses bagulhos sozinho? Eu até iria com alguém. Mas assim, o Chris, ele vale por 2 e ainda tem uma arma, então assim, faz sentido. Faz bastante punhetail sentido ele pesado sozinho. Também. Pra um cara desses voar como voou, precisa de muita força.
Após isso, Chris fica Sozinho eu desacordado não ia. por cerca Não, de também 10 não. minutos, até enfim retomar sua consciência. Ele então se levanta todo desorientado e recolhe seu equipamento e dá o delta da Por 10 minutos, ele real fica 10 minutos, consciência. tipo, parado Ele ali. então se levanta Gente, isso não é normal. Um desmaio dura estourando 30 segundos. todo desorientado e recolhe seu equipamento e dá o delta dali, fechando assim mais um vídeo. Todas as Mas vezes que eu desmaiei, não passou nem de 20, assim. Antes do vídeo em si acabar, Chris mostra coisas estranhas que sua câmera filmou. Não vejo, Chris. Põe uma seta. Ah, tá. Agora eu vejo, Chris. Não vejo, Chris. Põe uma seta de novo. Ah, não. Vejo sim, Chris. Eu vi. É, foi o que eu mostrei aquela hora. Que tinha um alguém passando ali. Que brotava da lenha e passava. Não pega o formato direito igual pega do Chris. Olha, tirando o vídeo do sanatório, eu sempre fui meio pé atrás com esses borrões que aparecem nas câmeras do Chris, mas esse aqui, Toda vez é um sanatório, né? o amigo, claramente podemos ver uma forma humanoide caminhando. Que E frio, olha, gente. eu acho que isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi serem capturadas em vídeos, sério. E lembra naquele momento em que ouvimos algo naquela sala? Nos comentários, algumas pessoas relataram ouvir uma frase, que no caso seria "You're not supposed to be here, run", que podemos traduzir como "Você não deveria estar aqui, corra". Para vocês não precisarem voltar o vídeo, eu vou repetir novamente esse trecho com áudio aumentado. Daí vocês me falam aí nos comentários se deu Sempre confio na capacidade de Amin Wake de deixar o vídeo 100% confortável para os telespectadores. Esse cara sempre amassa, viu? pra ouvir algo semelhante a essa frase. Aumente o som. It's a weird noise in this room. Cara, pior que parece muito, tá? Na verdade. Calma, eu vou tentar repetir It's a junto com ele. weird noise in this room. You're not supposed to be here. Run. Cara, pior que realmente parece muito. Outra coisa que eu achei interessante nos Imagina o comentários peso desse vídeo, lugar. É que você chegou depois, mas teve uma parte no primeiro vídeo que o Amin mostrou nesse que ele passa mal, que o Chris passa mal e começa a vomitar. foi um cara que fez todo um cálculo para determinar a força necessária para derrubar o Chris, baseado na suposição de que ele pesaria aproximadamente 120 quilos por ser um cara grande. Segundo o cara que fez essa conta, dependendo de como aplicada, essa força que derrubou o Chris era mais que o suficiente para matar ele ou causar danos muito fatais. Basicamente, só não matou porque não quis. Eu joguei esse comentário no chat GPT para ele traduzir e depois ainda perguntei se isso fazia sentido. Então vou deixar aqui na tela a conta e o raciocínio do chat GPT para quem quiser ler, mas resumindo, isso que o cara disse faz sentido. Outra coisa que eu queria falar é que na descrição do vídeo, o Chris O bagulho é entrar em um lugar desse, chamar uns 50 amigos pra cair na mão só na amizade, quando acabar todo mundo dá tchau e tudo que aconteceu lá dentro fica lá dentro. Se fizer bem, até o fantasma participa. Eu não ironicamente cairia na porrada com um amigo e eu não precisaria nem esquecer pra não ficar pra ficar de boa com ele. Eu só cairia na mão com amigos mesmo, tranquilamente.
Ah, mas se fosse tal amigo, você apanharia. Ah, mas é pela resenha. É legal bater nas pessoas. Chris fala que se arrepende muito de ter voltado para esse lugar. E que essa queda dele resultou na quebra da lente da sua câmera e também da tela do celular dele. Ah, velho, eu tenho muita pena desse cara. Não ironicamente, pra quebrar a tela do celular e da câmera, então ele foi puxado real com muita força. E pra puxarem o Chris real com muita força, o bagulho tem que ser forte. Porque uma coisa é até você empurrar, porque empurrar, você meio que tá exercendo a força sobre a pessoa com a força do teu corpo, assim, né, empurrando e tal. Naquela posição que ele tava, principalmente, mais fácil empurrar. Mas puxar alguém do tamanho do Chris? O cara arrisca a própria vida para trazer um conteúdo da hora e autêntico e ainda acaba saindo com equipamento danificado. Mas bom, pelo menos o cabra tá vivo ainda, né? Nesse último vídeo de hoje, veremos Chris explorando novamente a escola primária de Robert Fulton, localizado em uma área de Cleveland, onde há uma grande taxa de criminalidade. Chris já havia explorado este local no ano passado, e caso vocês não se lembrem, essa exploração eu trouxe no meu primeiro vídeo sobre o canal Urbex Hill. Lembram desse momento aqui? Chris comenta sobre esse morador que ele encontrou na escola daquela vez, e também sobre Pelo menos é um morador de rua, né? Melhor que assombração, eu acho. Não sei. diversos indícios de que aquele lugar estava habitado, e também de quando naquela vez ele encontrou um estranho aviso em um quadro de uma das salas de aula. Nesse quadro estava escrito para deixar um like no vídeo, o que era estranho, Deixa o like no já que vídeo. estava em português e aquela era uma escola dos Estados Unidos. Mas enfim, não era isso que estava escrito, mas sim, não explore sozinho, em inglês, claro. Mas quero aproveitar essa brecha do vídeo para pedir para você deixar um like e um comentário. Isso pode parecer que não vai fazer diferença, Like, mas comentário. você não tem a ideia da ajuda que tá me dando. Só um like e comentário teu já ajuda meu vídeo a ir muito mais pra frente. E isso é bom, Eu dei like. porque assim mais pessoas conhecerão o meu trabalho. E cara, na moral, se tu chegou até aqui, por que não se inscrever? Pra ter chegado tão longe no vídeo, você deve estar gostando. E com razão, não é sempre que se vê eventos paranormais verídicos capturados por câmeras, né não? Fatos. Então me dá essa moral, se inscreve aí que tem muito mais por vir ainda no canal, beleza? Bora voltar pro vídeo então. Chris revela que sua intenção revisitando o local era ver se ainda tinha alguém morando nessa escola, e que dessa vez ele iria explorar o local com um amigo. Pelo menos esse era o plano, até esse amigo furar com ele, deixando ele na mão na última hora. Então ele Ô, Chris, assim, nada contra você, mas é que seus rolês não são os mais normais do mundo, né? Assim, não dá pra ficar dependendo dos amigos, né? A língua dele é travada, que fofinha. Eu não sei dizer se a língua do Amin é travada. Pode ser que seja também, mas eu sei algum sotaque forte de alguma região que eu ainda não consegui identificar. Ele me lembra um pouco a Amanda Mituyama, não tenho certeza. Falando, na verdade, um pouco cantado, assim. A Amanda até fala bem mais cantado, na verdade. É realmente cantado o jeito que ela fala. Mas, não sei, eu acho que deixa um charme a mais no vídeo. O sotaque dele, a voz dele, enfim, a entonação. resolve explorar sozinho mesmo. Logo ao explorar os primeiros corredores da escola, ele já percebe que o local tá com um odor muito pior que da última vez, e então decide colocar sua máscara, para não respirar aquela podridão, né? Chris segue adiante por aquela escola, e pra mim, em alguns lugares, essa escola parece até mais assustadora do que a fábrica dos vídeos anteriores. Cara, a escola tá numa situação bem pior, né? Então ele chega naquele mesmo local, onde ele encontrou aquele homem suspeito que gritou pra ele em outro vídeo. A porta ainda possuía o aviso para se afastar, mas Chris investiga novamente o local, e dessa vez não encontra ninguém. É, mas talvez ele tenha saído, né? Porque tá cheio de coisa ali. Do prédio, até que uma hora ele ouve sons distantes de pessoas conversando, e isso deixa ele bem preocupado. Bom, eu não consegui ouvir, mas tentem a sorte aí e depois me falem. Calma aí, vamos aumentar aqui. Oh shit.
Cara, não. Só que é difícil. Nossa. Ah! Só que é difícil porque às vezes é que não pegou mesmo, né? Às vezes realmente ele escutou alguma coisa, mas não pegou no microfone. É assim que escola pública fica quando todo mundo sai e fica só os alunos. Chris continua insistindo Existe que a ouviu vozes de possibilidade, tá? pessoas conversando e também o som de passos. Ele então ignora isso e segue em frente, descendo até o andar inferior do local. Chris continua bem desconfiado com aquele lugar e teme que alguém perigoso possa estar nas redondezas. E então ele prossegue Chris, olha, de verdade, você é um cara gigantesco com uma arma. Eu acho que você pode ficar tranquilo, sabe, em determinadas situações, desde que seja pessoas. Vamos ter medo de coisas que talvez você não consiga enfrentar, né? um ritmo mais lento e cuidadoso que o normal. Chris então desce segue num ritmo Cara, mais lento e cuidadoso Os azulejos que o normal. impecáveis é um negócio que eu não tava esperando ver, tá? Chris então desce até a área do porão, onde tudo está um verdadeiro caos, sendo ruim até para caminhar pelo ambiente, e aí ele também ouve um barulho bem suspeito. Nesse momento ele até apoia a câmera em uma mesa para deixar suas mãos livres para poder usá-las para ajudar naquela situação. Inclusive, na legenda ele até fala nesse momento que tropeçou e meio que caiu por cima dessas mesas. E eu não sei se você reparou, mas realmente o Chris não tá sozinho nesse local. Tinha alguém Após passando isso, ali. enquanto ele comentava daquele lugar ser um abrigo contra a radiação, ele ouve barulhos, provavelmente causados por aquela figura suspeita nas redondezas do local, e então sai correndo para se esconder em um canto. Nesse momento ele fala que as baterias de sua câmera acabaram, e então ele se afastou daquele local para poder trocar por novas em segurança. Mas pelo visto ele foi para a direção errada, já que ele logo ouve novamente o som de pessoas conversando. E então, após outro barulho bem perto dele, ele sai desse local. Mas antes ele tem um vislumbre daquele homem suspeito que estava rondando, e sai correndo imediatamente do local. Nisso ele para o vídeo para acrescentar algo que ele não teve tempo de explicar. Ele correu não só por medo daquele homem, mas também pelo fato dele ter visto algo semelhante a uma arma em sua mão. Chris também comenta que não fazia ideia de quem poderia ser aquele ou aquelas pessoas Ô, Chris, vamos lá, vou falar de novo. no local. Poderiam ser moradores de rua, invasores ou até criminosos se escondendo da polícia, ou usando o local para praticar seus crimes. Não tinha como ele saber. Chris só sabia que precisava deixar aquele local imediatamente. Enquanto ele Chris, corria do ajusta local, a lanterna. podemos ouvir barulhos de tiros logo atrás dele, ou seja, obviamente ele não era bem-vindo ali. Chris então consegue fugir do local e deixa o aviso: não explore sozinho. Tal qual estava escrito e você quebrou. Após isso ele volta naquele momento que vemos aquela figura, mas Chris pontua algo bem interessante. Pelas vestimentas, esse cara armado parecia ser o mesmo que gritou com ele naquele outro vídeo. Então isso quer dizer que esse homem realmente está morando nessa escola? Outro momento sinistro é esse aqui, onde enquanto Chris explorava um dos corredores da escola, há um momento em que ele olha para dentro de uma sala, creio eu, um banheiro. Mas algo que ele não notou foi na rápida aparição de pés atrás daquela parede. Havia alguém caminhando ali. Seria aquele mesmo homem ou então um dos outros moradores dessa escola? Só sei que isso revela um fato bem macabro sobre essa exploração. Tudo indica que durante boa parte dela, Chris estava sendo seguido e observado de longe. Sua vida esteve o tempo todo em risco. Nossa, pior, né? Porque se toda vez que ele tava O gravando, Chris não tava tava aparecendo. brincando quando disse na descrição do seu canal que só postava as pedradas. Nesse vídeo vimos que o terror de se explorar lugares abandonados está na experiência. Quando peguei... Morava embaixo da ponte, mas nessa escola não. Gente, é que assim, é um pouco não questionável, porque é em Cleveland, né? Seja Cleveland ou Ohio, a gente não deve questionar os criminosos de lá, porque eles são terríveis. Então, assim, talvez aquela escola não seja nada pra eles. Mas, na moral, que morador de rua tá desesperado no ponto de que você mora numa escola abandonada, nesse estado, mas tu não mora, tipo, sei lá, no banco da praça, tá entendendo? Prefiro não ter um teto. O perigo não é algo além da nossa compreensão, é o fator humano. E cá entre nós, o horror de se ver algo tangível como outro humano parece ser muito maior. E como eu já disse uma vez, tem que ter medo é dos vivos.
Pera aí, se bem que o segundo vídeo provou que mesmo algo do além possui força mais que o suficiente para ser tão letal quanto. Então, acho que a dica é: não explore locais abandonados sozinho, beleza? Mas enfim, esse foi Não o sei vídeo se você equivale a 2, que nem o Chris. de hoje. Espero que tenham gostado e muito obrigado por me aguentarem até Gostamos, aqui. amém. Aliás, se você tiver curiosidade de Graças. ver todas as outras aventuras do Chris aqui no canal, eu estarei deixando em um card aqui a playlist dessa série de vídeos sobre o canal dele. Vai estar no comentário fixo também. Ou você pode só aguardar até os segundos finais do vídeo, que vai estar aparecendo para vocês clicarem no terceiro vídeo dessa série. E assim ir avançando até ver tudo. E eu recomendo, viu? Outra Também coisa que eu recomendo, quero na falar verdade. pra vocês, Eu que a possivelmente Cintia não vai- vou reagir a todos os vídeos que o Amin fizer de locais abandonados e afins, porque eu gosto de ver coisas diferentes. Mas, não que o meu canal seja maior que o do Amin, obviamente, mas existe a possibilidade de alguém ter conhecido a mim por causa de mim. Porque eu assisto muitos canais de terror. E nem todo mundo tá realmente inserido nisso. Então, tá lá o vídeo dele. Tá lá o canal vibe de dele. explorar locais sozinho, ou pelo menos a que eu passo nesses vídeos aqui. Então, eu criei uma playlist com as músicas que eu uso nesses vídeos lá no Spotify para vocês ouvirem. Isso é Link legal. na descrição e no comentário fixo. E aliás, tá o meu Instagram aí na tela. Caso você tenha sugestões de músicas para adicionar, pode me mandar por lá. E também pode aproveitar para me seguir lá. Assim você não vai só acompanhar o canal, mas a mim também. Que piada velha. Enfim, usarei esses últimos segundos para agradecer quem apoiou o canal com uma doação. Haha, Amin, haha. Matthews McConnor, W.D. Lords, Heitor, Fran Oliveira 6686 e quem também se tornou membro. Administração de Emergência de Aeronaves de Combate na Alemanha. Oxi, tá certo isso? Jacarepaguá, Era o nome do cara, não acredito, mano. Fabrício, Herlan, Mr. Wita Tuk Tuk. Muito obrigado, galera. Dito isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.